Sejam muito bem-vindos. Chegamos a mais uma jornada. Já estava com saudade de vocês. Olha só, a jornada Sua Terapia de Choque semanal está começando agora com um tema bem bacana, né? Sejam bem-vindos aí o pessoal que já está chegando. Olha só, Aline, Joseane, Patrícia, Yuri, Madu que está aqui desde o comecinho, né, Madu? Mais de um ano quando eu comecei esse trabalho. Olha só, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu vou fixar aqui o tema, tá? E hoje nós vamos falar sobre cérebro e comportamento humano. Comportamento humano. Publicar, fixar. Ok, né? Então vamos começar nosso bate-papo, né? Falamos sobre terapia, né? Falamos sobre psicoterapia, que não é pra louco, né? Todo mundo já sabe que uma boa psicoterapia, né, é uma bênção nas nossas vidas. Pensar a vida e viver o pensamento, questionar nossas tomadas de decisão, questionar as nossas crenças com prudência, né? Falaremos inclusive mais lá na frente sobre essas questões relativas a virtudes, valores, princípios. Mas hoje, como eu falei para vocês, eu tô cheio de coisa aqui. Hoje o bate-papo é cérebro, né? Hoje o bate-papo é esse órgão incrível, né, que a gente tem aqui dentro da nossa cachola. Esse aqui é um modelinho, né, em tamanho natural, né? E saibam vocês, tudo que passa pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, está passando aqui, ó, né? Quando eu estava em formação, pessoal, formação na área da saúde, na Escola Paulista de Medicina, né, muitas vezes a gente ia para o anatômico, onde ficam os cadáveres, né, para estudar anatomia. E eu já tive a oportunidade de pegar na mão alguns cérebros de verdade, né? E é sempre uma experiência até mística, né? Flerta com o religioso, de você, no momento que está segurando aquele cérebro, pensar que aquele cérebro foi de uma pessoa e que em alguma região por aqui passaram alegrias, tristezas, decepções, metas, amores, né? Tudo, absolutamente tudo que passa pela nossa cabeça na forma de um pensamento passa dentro do nosso cérebro. Ah, doutor Marcelo, quer dizer que o cérebro ele forma a nossa consciência, né? Quer dizer que a matéria é a responsável por nos conceder a nossa consciência, a nossa personalidade? Olha, eu não iria tão longe assim, sabe? Apesar de muitos neurocientistas afirmarem isso, muitos mesmo, a verdade é que a gente não tem a mínima possibilidade de afirmar categoricamente que é o cérebro o formador da consciência. Mas uma coisa a gente sabe, com certeza. Se você altera a estrutura do cérebro, você vai alterar a tua consciência, você vai alterar a tua personalidade, você vai alterar o jeitão que você se manifesta no mundo. Ou seja, existe um paralelismo, né? Mexeu no cérebro, vai mexer necessariamente no pensamento, vai mexer nos afetos, vai mexer nos sentimentos, vai mexer na consciência. Então, tem uma correlação. Mas uma relação de correlação não é necessariamente uma relação de causa e efeito. Não é uma relação de causa e efeito. Não é necessariamente o cérebro que causa a consciência. Bom, eu tenho uma formação sólida em neurobiologia, mas eu sou uma daquelas pessoas que acredita que a consciência
ela pode se manifestar fora do cérebro, inclusive, né? A gente tem, inclusive, pesquisas científicas muito sérias que falam sobre as experiências de quase morte. Cada vez mais hoje, nas UTIs cardiológicas, você tem pessoas que foram consideradas clinicamente mortas, mas que foram ressuscitadas pela equipe de socorro, e depois as pessoas voltam com algumas historinhas, sempre muito parecidas, todas elas, né? E cada vez mais cientistas estão relatando esses acontecimentos. Então olha só que bacana, né? Ora, um cérebro íntegro, um cérebro saudável, pode ser necessário para que uma consciência se manifeste aqui dentro, uma consciência sã, né? Que pode talvez se manifestar alhures, né? Extrafisicamente, vamos dizer assim. Mas o nosso papo hoje não é necessariamente esses assuntos mais místicos, transcendentes ou parapsicológicos. O nosso assunto é, se você, por exemplo, faz uma terapia, resolve fazer uma terapia, saiba, a terapia com o tempo alterará a estrutura do teu cérebro, alterará a parte física do teu cérebro, né? Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente lê, tudo que a gente vivencia é armazenado dentro do nosso cérebro, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que a gente armazena, né, todas as nossas memórias no cérebro. Não seria a pretensão falar, vou falar para vocês, eu precisaria de anos para explicar, mas bem superficialmente a gente vai falar um pouquinho como que as memórias vão sendo consolidadas dentro do nosso cérebro num processo, num setting terapêutico, quando o terapeuta pergunta alguma coisa, provoca determinadas reflexões, estimula o paciente, o partilhante, né, a imaginar mundos possíveis. Ele está estimulando novas conexões entre as células cerebrais, logo ele está reformulando toda a microestrutura do cérebro, né? E reformular a microestrutura do cérebro é uma das bases para os processos de amadurecimento da condição humana, né? Falamos muito sobre as camadas aqui, né? Nas primeiras sessões, as camadas de desenvolvimento, né, do ser, camada 4, camada 5, camada 6, ora, na medida que a gente vai ascendendo nas camadas, na medida que a gente vai se transformando em pessoas mais maduras, saiba, algumas coisas estão sendo alteradas dentro do cérebro. Não tenha dúvida disso, né? É muito importante, então, em todo o processo de psicoterapia, de filosofia clínica, nós estarmos bastante conscientes de que o comportamento da gente, comportamento afetivo, emocional, cognitivo, ele também pressupõe trazermos a biologia para entendermos o comportamento, né? Trazermos as neurociências para nós entendermos como que nós somos hoje aquilo, né, que nós chegamos a ser por causa de toda uma reestruturação no cérebro. O cérebro da gente, ele vai estar prontinho para exercer todas as suas funções só a partir dos 25 anos, dos 27 anos, que a gente pode falar que o cérebro está totalmente madurinho, bem maduro, que todas as áreas do cérebro já podem ser utilizadas com presteza, né? Um indivíduo com 15 anos, ele ainda é muito imaturo. Um indivíduo com 15 anos ainda não tem, por exemplo, o córtex pré-frontal, essa parte aqui, ó, totalmente madura. E essa parte, o córtex pré-frontal, é uma parte importantíssima para que nós possamos modular as emoções, os afetos, os impulsos, os ímpetos. Olha só que interessante, né? E saibam vocês, existem exercícios que são capazes de amadurecer essa parte aqui. Falaremos disso em outra jornada, né? Hoje a gente vai falar só superficialmente a respeito do cérebro. O cérebro que vem evoluindo não só filogeneticamente como ontogeneticamente, né?
quando a gente fala de filogenética, é a evolução do cérebro, né, de uma espécie. Por exemplo, a nossa espécie, a espécie do Homo sapiens, né? O cérebro da gente, a verdade é que vem crescendo, ele vem se desenvolvendo, né? Acredita-se, olha só que bacana, né, que a cada nova geração, o cérebro dos seres humanos nasce com 100 mil células nervosas a mais. Então, em tese, né, se formos assumir isso como verdade, o meu filho Noah, ele tem 100 mil neurônios a mais do que eu. E o meu neto terá aproximadamente mais 100 mil neurônios. E assim sucessivamente. Marcelo, como é que se chega a esse cálculo? Você pega crânios, né, de hominídeos que viveram há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, né? O crânio era menor, logo o cérebro é menor. E daí você vai fazendo o cálculo de quantas gerações foram necessárias para que nós chegássemos a ter esse cabeção que a gente tem hoje, com esse cérebro. E você vai fazendo uma projeção de quantos neurônios a mais foram sendo colocados a cada nova geração para que hoje nós chegássemos a ter, vejam vocês, 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de diminutas células nervosas. É muita célula nervosa, gente. Muito neurônio. Muito neurônio. Então, assim, se eu tenho 100 bilhões e o meu filho, né, tem 100 bilhões e 100 mil, ora, não faz diferença alguma. 100 mil neurônios não vão fazer absolutamente diferença alguma. Talvez faça diferença daqui a 300, 400, 500 gerações lá na frente, né? Se o cérebro continuar crescendo do jeito que está crescendo, daqui a pouco nós vamos ser os verdadeiros cabeçudos, né? O cabeção chegando, né? Com um cérebro muito maior. E um cérebro muito maior pressupõe um maior número de neurônios. Um maior número de neurônios pressupõe habilidades que hoje a gente não tem e que provavelmente a gente possa ter mais lá na frente, né? Mas a verdade é que, como eu falei para vocês, o nosso cérebro é formado de neurônios, diminutas células, e os neurônios são muito parecidos com isso aqui, ó. Você tem uma célula que tem uma vasta cabeleira, que a gente vai chamar de dendritos, tá? Tem um axônio por onde passa uma corrente elétrica e chega lá no finalzinho, libera-se substâncias químicas, que a gente chama de substâncias neurotransmissoras. E essas substâncias vão estimular um outro neurônio e assim sucessivamente. Olha só, esse neurônio aqui está recebendo informação desse, está recebendo informação de um outro que está lá distante, olha só, e que vem por um fiozinho e chega aqui, está recebendo informação desse outro aqui. E olha que doideira, gente, vem comigo, olha que doideira. Cada neurônio pode, em média, fazer conexão com aproximadamente 7 mil outros neurônios. Gente, isso é uma loucura. Olha o número. Se eu tenho 100 bilhões de neurônios e cada neurônio pode receber informação elétrica, química de outros 7 mil, o número de conexões entrelaçadas de neurônios dentro do nosso cérebro é da ordem de trilhões de neurônios. Trilhões de neurônios. E você agora que está ouvindo essa live está fazendo mais conexões. E cada livro que você lê, você faz mais conexões. E cada amigo novo que você faz é armazenado dentro do teu cérebro. Fisicamente. Fisicamente. Então olha a importância, por exemplo, dos nossos amigos na formação e no amadurecimento do nosso cérebro e, consequentemente, da nossa personalidade, do nosso caráter, do jeitão. Olha só a importância da escola que a gente manda os nossos filhos. Olha só a importância dos nossos amigos. Olha só a importância do nosso entorno, né? Nós somos a somatória das pessoas mais próximas com as quais a gente tece relação, né? Ai, doutor Marcelo, eu me sinto tão estagnada,
olhe ao redor. Mais vale se sentir uma anta, uma burra, uma idiota, um imbecil, na companhia de gênios, do que se sentir um gênio, um inteligentinho, na companhia de antas, na companhia de pessoas que te puxam para baixo. Pessoas melhores do que você, né, vão formar em você, esculpir em você um cérebro novo, porque a todo momento você está aprendendo coisas novas, a todo momento você vai estar desenvolvendo novas conexões. Isso é uma coisa muito importante da gente parar para pensar, porque tudo que você fala de você mesmo, tudo que os outros falam de você, dependendo de quão a sério você vai levar, todos os vídeos no YouTube que você vê, todas as lives que você participa, estão alterando o teu cérebro. Então olha só que interessante, né? Como que essas memórias são armazenadas, não vem ao caso aqui, mas pense que toda vez que um neurônio se liga a outro, uma informação está armazenada no cérebro. E uma vez os neurônios conectados, gente, eles não se desconectam mais. Então aquilo que você aprendeu do mundo, né, muito provavelmente você vai carregar a vida inteira. Por isso que dentro de nós habitam várias vozes. Várias vozes. Tem Marcelos que são escrotos morando dentro de mim. Por quê? Porque em alguns momentos da minha vida eu flertei com ideias não muito auspiciosas, ideias pequenas, ideias pobres, ideias menores, ideias tristes, mas eu não sabia que elas eram pequenas, pobres, pouco auspiciosas, tristes, e eu as armazenei dentro do meu cérebro, na forma de conexões sinápticas, que podem ainda hoje se manifestar. Por isso que muitas vezes você fica com vergonha dos teus pensamentos, fala, como é que eu pude pensar isso, meu Deus do céu? Você pensou isso porque tem um programa instalado no teu computador de bordo, né, que está pensando isso por você, né? Você foi pensado por esses programas. Sabe toda hora que você pode se autodepreciar? Ah, doutor Marcelo, eu não me autodeprecio. Todos nós, em algum momento das nossas existências, vamos nos depreciar. Todos nós. Ai, eu leio e não entendo, né? Ora, você falou isso. Sabe o que aconteceu no teu cérebro, só que você não está vendo? Porque são diminutas células. Um neurôniozinho vai crescendo fisicamente. Ai, eu leio e não entendo, eu sou burra mesmo. Beleza, seu desejo é uma ordem. Está armazenado agora, para todo sempre. Eu sou burra mesmo. Eu sou burra, eu sou uma anta, eu leio e não entendo, né? Ah, beleza, eu sou burra, eu sou uma anta. E cada vez que você fala, sabe o que acontece? Seu desejo é uma ordem. Você é uma burra mesmo. Anta. Idiota. Imbecil. Lei não entende. E a gente vai criando conexões sinápticas apequenadoras da tua existência. Cada vez que você fala uma coisa que te autodeprecia, você se apequena, biologicamente falando, cerebralmente falando, e você vai ter que carregar essa cruz, você vai ter que carregar isso, né? Gente, isso para a educação infantil é extremamente importante. Por quê? Porque os nossos filhos agora estão sofrendo
lavagens cerebrais. Mas não é lavagem cerebral, são uma quantidade enorme de estupidez que está sendo gravada nas conexões dos nossos filhos, e muitos pais falam, tá tudo em ordem, tá tudo bem, a escola do meu filho é tão bacana, é tão boazinha, lá eles falam que o meu filho vai ser protagonista, que ele vai ter pensamento crítico. Ora, protagonista é um só, viu? Só para você saber, o protagonista de um filme é um só. Se falam isso pro teu filho pequenininho, para você, aqui ele vai ser protagonista, saiba que falaram pro meu, que falaram pro da esquina, que falaram para todo mundo. Então, todo mundo é protagonista. Quem que tem que ser protagonista na escola? É o professor, pais. É o professor que tem que ser protagonista. O mestre, o detentor do conhecimento, o que vai guiar. Como que meu filho vai ser protagonista? Aquele bostinha, sabe nada da vida, né? Imaturo, né? Não tem conteúdo, vai ter que estudar, comer muito feijão com arroz, ler muito. Sabe? Como teu filho aqui vai ser protagonista? Olha as merdas que vão colocando na cabeça dos nossos filhos. Você pode tudo, basta sonhar. Eu posso tudo. Daí o cara vai pra vida, né? E depois ele vê que ele não pode tudo. Depois ele vê que construtivismo é a desconstrução absurda, isso sim, né? É a construção de um cérebro imbecil. É que depois vai ser difícil, gente, sanar todo esse câncer, né, que está sendo produzido aqui, ó. Vai ser difícil, vai precisar de muita terapia, vai precisar de muito despertar. E daí você pode despertar, falar, caramba, agora eu percebo a merda que fizeram comigo, tá? Só que você tem bilhões e bilhões e bilhões de sistemas de crença armazenados nas conexões sinápticas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a se reesculpir. Você vai ter que começar a estabelecer novos sistemas de crença. E esforce-se para que você estabeleça sistemas de crença verdadeiros. Sistema de crenças que tenham a ver com a realidade. Sistemas de crença que ajudem você a se instalar na realidade. A realidade que está aí, nua e crua, e que mostra o seguinte, né? Você, como todas as pessoas do planeta Terra, deve ter nascido com muito poucos potenciais. Muito poucos potenciais. E você vai ter que se esforçar muito para fazer esse potencial florescer. Você não pode tudo, não basta sonhar. Isso é loucura. Como basta sonhar que o universo conspira? O universo é pedra, gente. O universo é pedra. Pedra para lá, pedra para cá, vai conspirar uma ova que vai conspirar. É a vontade, é o trabalho, é o esforço, é a coragem, é a fortaleza de você se reesculpir. Num processo terapêutico, ninguém vai ficar melhor sinalizando virtudes. Num processo terapêutico, ninguém vai ficar melhor na medida que a gente imagina luzes. A gente precisa nos reconciliar com as nossas sombras, entender as nossas misérias, Uma terapia é para isso, é para cutucar na ferida, é para falar, cara, tu tá na camada 4 e a gente tem um trabalho enorme para fazer, né? Você não é tão importante assim, as pessoas não estão tão preocupadas com você assim, da mesma forma que você também não está tão preocupado com tantas pessoas assim, né? E isso é maravilhoso. Saber, por exemplo, que os cérebros de homem, macho, de mulher, fêmea, são cérebros diferentes. Sabe essa coisa de ideologia de gênero? Isso é loucura. Isso é loucura, vai contra toda a neurociência, tudo que a neurociência já descobriu das microestruturas e das macroestruturas do cérebro, e que são fundamentalmente diferentes entre homens e mulheres. Isso não significa que você não possa ter um cérebro a meio caminho do homem e a meio caminho da mulher. Também já temos isso, né? Indivíduos bissexuais, e que você vai estudar o cérebro e fala, caramba, o cérebro tem características de cérebro de mulher e características de cérebro de homem. Claro que tem isso, gente, também tem isso, né?
Então assim, não vamos negar que tem, mas a maioria dos seres humanos do planeta Terra porta dentro da sua cachola cérebro de macho ou cérebro de fêmea. Vou dar um exemplo, um micro exemplo. Aqui nessa regiãozinha, ó, aqui assim, ó, nessa regiãozinha bem aqui embaixo, existe algo que é chamado de bulbo olfatório. É nessa região que vocês e a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo junto, sente cheiro. Beleza. Você sabia que nas mulheres o número de células nervosas é muito maior, né, no bulbo olfativo do que em nós homens? Isso faz com que as mulheres sintam mais cheiros. Isso explicou, por exemplo, né, para mim, a capacidade da Natália de sentir cheiros. Ela parece um cão perdigueiro. Minha esposa, Natália, ela chega assim: Márcia, tá fedido. Eu falo: acabei de tomar banho, Natália. Você tá fedido, você não tá sentindo isso? Né? Parece que morreu um porco nessa camisa. E eu não sinto. Homem sente muito menos cheiro do que mulher. Isso para falar só de um pequeno exemplo, né? Olha só que interessante. Se o homem e a mulher, se o marido e a esposa não sabem disso, podem começar a criar conflitos, turma. Olha só que interessante. Porque com o tempo, a mulher pode começar a falar: Marcelo, você é um porco. Você é um porco. Como é que você não está sentindo isso? Pelo amor de Deus, eu tô com nojo de ficar do teu lado. E daí ela começa a ler e fala: nossa, ele não sente. Os homens não sentem cheiro do jeito que nós sentimos. E daí você começa a biologizar o comportamento. Olha só que legal. Você fala: caramba, é assim mesmo. Eu, como tenho que amá-lo, tenho que falar: Má, você não está sentindo. Mas outra mulher vai sentir. Troca essa camisa, amor, né? Uma outra mulher vai sentir isso, né? A moça que vai te receber no hotel para tua palestra, né? Puxa, obrigado, amor. E daí eu olho para ela, não mais como: tu é a chata, tu é a louca, tu é um cão perdigueiro. Não, eu olho assim: puxa vida, obrigado, amor. Você está usando o seu bulbo olfativo para cuidar do seu querido marido, né? Quando a gente abre o cérebro, ó, vou abrir o cérebro aqui, ó. Abrir o cérebro. A gente vê que os hemisférios, eles são divididos por uma região chamada corpo caloso. Ó, corpo caloso. Essa área aqui, o corpo caloso, é responsável pela interconexão de neurônios do lado direito com neurônios do lado esquerdo, né? Interconexão. Fibras. Neurônios do lado esquerdo se conectam com os neurônios do lado direito, neurônios do lado direito se conectam com os neurônios do lado esquerdo por intermédio do corpo caloso, um acidente neuroanatômico que separa ambos hemisférios. Mais uma vez, as mulheres, elas têm muito mais fibras que interconectam os dois hemisférios. Olha só que coisa interessante, né? Se mais fibras interconectam esse lado com esse lado, as mulheres podem, por exemplo, ter mais facilidade de falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. Não é isso que vocês fazem? É muito louco isso. Conversa de mulher, né? Numa roda de mulher, é muito louco. Elas estão falando do filho, elas estão falando da babá, elas estão falando do supermercado, elas estão falando do marido, elas estão falando de tudo ao mesmo tempo agora. E daí vocês falam: meu, que loucura. E homem? Homem, macho. Falar de futebol é futebol. Falar de política é política, né? Vamos falar de neurociência? É neurociência, né? Nós somos muito mais objetivos. E talvez, olha só que bacana, talvez, né,
Isso tem a ver com a adaptação do cérebro do homem durante a história do homem na Terra e a adaptação do cérebro da mulher durante a estadia da mulher na Terra. Porque assim, a maioria dos homens que já viveram eram caçadores. A maioria dos homens eram caçadores. Saíam com a lança para caçar. Atenção em uma coisa só. Em uma coisa só. Uma coisa, cadê o viadinho? Cadê o viadinho? Cadê o viadinho? Cadê o mamute? Cadê o mamute? Né? Atenção única. Né? E grandes distâncias. Isso fez com que o nosso cérebro fosse desenvolvendo sistemas de coordenadas espaciais. Hoje a psicologia sabe que a maioria dos homens tem mais facilidade, né, em analisar objetos espacialmente. Mulheres não. Mulheres têm scores menores de espacialidade. Né? Se eu pegar minha esposa e levar para passear no centro de Santos, né, e girar ela um pouquinho e fugir, ela não consegue voltar para casa. Ela não sabe onde é o norte, onde é o sul, onde é em cima, onde é embaixo. Isso não é demérito. Por quê? Porque minha esposa tem outras habilidades enquanto fêmea que eu tenho enquanto macho. Pensemos bem, né? Na maioria das vezes não eram as mulheres que saíam para caçar mamute. As mulheres ficavam na tribo, elas ficavam na oca, elas ficavam na caverna, fazendo o quê? Coisas menores? Claro que não, coisa menor. Coisa tão importante quanto cuidando dos filhos, cuidando da alimentação, cuidando dos doentes, tecendo, né? Fazendo a lança para o marido e tudo ao mesmo tempo agora. Porque a mulher, ela não pode se dar o luxo de fazer uma coisa só, ela tem 3 filhos. É um aqui, outro ali, outro aqui, ao mesmo tempo, tá? Um olho no gato, outro olho no peixe, um olho no marido que está dormindo, um olho no pai que está doente, um olho na panela. O comportamento das mulheres, né, vai sendo moldado no cérebro. Vai sendo moldado no cérebro. E é bacana porque nós vamos entendendo as estruturas do cérebro e concedendo explicações neurobiológicas para o comportamento da menina, do menino, né? Do homem, da mulher. Tem um livro bem bacana que eu acho que vocês gostariam de ler. Tá aqui, ó. Porque o gênero importa. Gente, é muito bacana esse livro, que vai falando das diferenças entre o cérebro do menino e da menina, né? Olha só, um guia lúcido sobre as diferenças nos cérebros masculinos e femininos. Até pouco tempo atrás havia 2 grupos de pessoas. O das que diziam que sexo é inato e deveria ser aceito, e o das que insistem que o sexo é cultural, né? E que deveríamos eliminá-los, mudando o ambiente. Sachs, o autor desse livro, é um dos poucos que vem o meio termo. Ele está convencido de que meninos e meninas são inerentemente diferentes e que temos de mudar o ambiente para que as diferenças não se transformem em limitações. Olha só que coisa linda, né? Maravilhoso esse livro, né? Continuemos então. Cadê o meu... Ah, tá aqui. Meu passador. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Então, o cérebro tem partes, né, que são muito distintas umas das outras, né? As partes mais antigas, né, evolutivamente falando, né, elas são as que mais se manifestam quando nós somos jovens, né? O sistema límbico, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, sistema límbico, onde formam as emoções, onde estão armazenados os neurônios que guiam os nossos instintos, né? Tudo que nos torna bichinhos, bem animalescos, né? Com o passar dos anos, né, o cérebro ele vai amadurecendo. E ele vai amadurecendo
De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. As últimas áreas que vão amadurecer são as áreas corticais. Essas áreas aqui, ó. São as últimas áreas que vão amadurecer quando a gente... Vão começar a amadurecer quando a gente tem 15 anos, quando a gente tem 16 anos. Aí olha só que interessante. Você pega as bases nacionais comuns curriculares e você vai ver que nos primeiros aninhos dos nossos filhinhos na escola, os professores já querem desenvolver nas crianças pensamento crítico. Gente, pensamento crítico pressupõe córtex desenvolvido. O que criança precisa? Criança precisa brincar. Criança precisa ser criança. Criança não pode aprender a ser crítica, porque a gente vai estar ensinando a criança a ser cri-cri e não a ter senso crítico. Criança precisa armazenar conteúdo, muito conteúdo, mesmo que não faça sentido. Mesmo que não faça sentido, porque vai chegar uma hora que o conteúdo fará sentido para ela, né? Ninguém pode ter conteúdo, pode ter senso crítico se não tiver conteúdo. Mas a psicopedagogia moderna, Paulo Freire, o socioconstrutivismo, acha que uma aula conteudista é uma aula ruim, é uma aula impositiva, é uma aula autoritária, né, que é terrível para os nossos filhos, né, decorarem. A gente precisa decorar. Alguma decoreba é importante. Decorar as letras, decorar a tabuada, decorar as capitais, decorar os países no globo. Caso contrário, a gente chega com jovens com 20 anos com muita opinião a respeito de política externa, a respeito de ecologia, a respeito de tudo no mundo, mas não sabem aonde fica o Afeganistão, não sabem aonde fica Istambul, não sabem onde fica a China no mapa, não sabe o que é a América Central. Tudo isso se decora, as capitais se decoram, a decoreba é extremamente importante, né? Extremamente importante no processo de amadurecimento. O que é neuroplasticidade que tanto se fala? Neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do cérebro de se reorganizar mesmo em idades muito avançadas. Então não faz o mínimo sentido, né, nós darmos desculpas para nós mesmos, desculpas tranquilizadoras, desculpas apequenadoras da nossa responsabilidade, falando o seguinte: Dr. Marcelo, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo? Como eu sou assim mesmo, se com 80 anos de idade você pode fazer novas conexões? Com 80 anos de idade, as conexões não cessam de ser feitas. Com 80 anos, com 90 anos de idade, de 80 a 90 anos você pode se formar em pianista clássico. E daí a gente tem pessoas com 30 anos de idade falando: eu tô muito velho para aprender a surfar, eu tô muito velho para fazer uma nova faculdade, eu tô muito velho para fazer filosofia, eu tô muito velho para isso. Cara, cada vez que você fala isso, eu tô muito velho, eu sou um bosta, eu sou pequeno, eu sou um infeliz, eu sou um crápula, eu sou um idiota, eu sou burro, eu sou imbecil, eu sou... Neuroplasticidade nada mais é do que isso. Agora, muito cuidado. A neuroplasticidade não é uma muleta para nós falarmos que nós podemos ser quem nós quisermos ser. Claro que não. Claro que não, né? Dentro da extrema restrição que você tem, dentro das pouquíssimas possibilidades que você tem de desenvolver habilidades, pouquíssimas, você tem uma plasticidade quase que infinita. Quem nasceu para ser lagartixa jamais
será um crocodilo. Marcelo, mas daí ferrou, né? Meu sonho é ser um crocodilo. Sinto muito, não é pro teu bico. Não tá no teu gene, né? Não é o teu encaixe cósmico, não é pro teu bico. Mas, meu irmão, se você quiser, você vira um lagartixão sarado, bonito, patola. Sabe, aquelas lagartixas que você olha assim na parede e fala: caraca, velho! Nossa! Que espécime de lagartixa! Cara, fantástica! Lagartixa com abdômen tanquinho, com bíceps, né? Bonita, que você fala: meu, se eu fosse uma lagartixa eu queria ser aquela. Essa que é a grande sacada. Muitas vezes a gente fica querendo ser aquilo que a gente não nasceu para ser. Não é pro teu bico. Os gregos antigos chamavam isso de híbris. Híbris, um tipo de pecado grego. Querer ser aquilo que você não é. Querer ser aquilo que você não nasceu para ser. Ai, doutor Marcelo, eu discordo veementemente. Eu continuo falando para o meu filho que basta sonhar. Estais a educar um futuro frustrado. Não basta sonhar. Não basta sonhar. Eu vi muitos amigos meus quererem ser surfistas profissionais e eles treinavam todos os dias e eles surfavam 10 horas por dia por 10 anos, por 20 anos e continuaram sendo pregos, paneleiros, pífios tecnicamente. E daí, por querer ser aquilo que você não era em potência, você deixa de desenvolver em você aquilo que você poderia ter sido. Um grande matemático, por exemplo, um grande pianista. No fim das contas, eu creio que todos nós temos uma genialidade guardada aqui em potência. Uma genialidade. Mas a vida é muito curta para que a gente passe por tantas experiências para tentar identificar aquilo que, nossa, isso eu faço bem. Isso eu faço bem, eu estou me sentindo legal, eu acho que a minha vocação, o meu vocário, o meu chamado é esse. É isso que eu vou fazer na vida. É isso que eu vou fazer. E, às vezes, você é muito bom potencialmente, tem um chamado, mas não gosta daquilo. Não tem problema, você pode fazer aquilo, como tua profissão, por exemplo, e ter um hobby. E pegar onda mesmo sabendo que você não vai ser um Gabriel Medina, porque o surf para você é qualidade de vida, o surf para você é diversão, o surf para você é hobby. Você não precisa fazer só aquilo que você faz bem na vida. Quantas coisas que eu não faço bem e que eu gosto de fazer? Um monte delas. Então é bacana nós pararmos para pensar nisso. Uma outra coisa, pensando em plasticidade, tem um livro lindo, deixa eu ver onde é que está esse livro, se está aqui pertinho, não está. Um livro de um neurocientista indiano, chamado Vilayanur Ramachandran, um baita neurocientista que trabalha com comportamento humano. E nesse livro chamado Fantasmas no Cérebro, ele conta um caso muito interessante, de indivíduos que perderam parte do corpo. Por exemplo, perderam a perna, perderam o braço, mas que continuam sentindo a perna, sentindo o braço. Ora, no nosso cérebro existe essa regiãozinha aqui, essa regiãozinha aqui, que fica aqui mais ou menos, que é chamada de córtex sensorial. Córtex sensorial. Por quê? Porque são esses neurônios aqui que são os responsáveis pela sensibilidade que a gente tem. Eu estou sentindo meu braço agora. Eu sinto meu braço aqui.
Mas, para eu sentir o meu braço aqui, olha só, vem comigo. Para eu sentir o meu braço aqui, eu preciso apertar. Aí, um nervinho, zzz, não estou sentindo ainda, um nervinho, zzz, corre por aqui, corre por aqui, corre por aqui, entra pela medula, né? Entra pela medula, sobe até o córtex sensorial, estimula o neurônio responsável pelo antebraço e só agora que eu sinto o antebraço. Olha que doideira. Olha que doideira. Por isso que quando existe ruptura da medula, corta-se a medula, o indivíduo não só não se movimenta, mas também não sente as partes que estão abaixo da lesão. Olha que barato. E você quer saber, né, como que o cérebro é super responsável pela nossa sensibilidade? O número de neurônios responsáveis pela sensibilidade do nosso corpo muda na medida que a gente vai mudando o lugar. Por exemplo, aonde você tem mais sensibilidade? No cotovelo ou na mão? Na mão. Você tem muito mais sensibilidade na mão. Ó, tô até sentindo cosquinha aqui, ó. Muito mais sensibilidade. A gente tem muito mais sensores elétricos aqui e, consequentemente, muito mais neurônios responsáveis por sentir a mão aqui, ó. Milhões e milhões e milhões de neurônios são responsáveis por dar sensibilidade à mão, mas pouquíssimos para dar sensibilidade ao abdômen. Por isso que quando a gente quer, né, perceber a sutileza de uma superfície, a gente vai com a mão e não com a barriga. A gente vai com a mão e não com a bunda. A gente vai com a mão e não com o cotovelo, né? A gente vai com a parte mais sensível, né? Quer ver uma outra parte sensível? A língua. Os neurônios que dão sensibilidade para a língua são muitos aqui no cérebro. Por isso que a língua é sensível. Os neurônios que dão sensibilidade para o pênis, para o clitóris. Ora, olha a quantidade de neurônios que são necessários para dar sensibilidade ao clitóris, que é uma coisa pequenininha, microscópica, e que as mulheres sabem, né? Que se for lá e fizer uma cosquinha, a sensibilidade é muito grande. Por quê? Porque a explosão de conexões sinápticas do cérebro é enorme. Olha como o cérebro explica muita coisa. Você fala, caramba, meu, puxa vida, né? Meu comportamento, minhas crenças, a maneira como eu atuo no mundo, né? A maneira como eu sinto o mundo, a maneira como eu percebo o mundo, tá tudo armazenado aqui, né? E daí eu lembro de uma parte muito bacana, de um documentário, né, de um neurocientista que fez parte da minha formação, né, chamado Eric Kandel. Eric Kandel. O documentário está no YouTube e eu afirmo que vocês devem assisti-lo, porque é muito bacana, muito bacana. E o nome do documentário, Em Busca de Memória. Em Busca de Memória, né? E o que o Eric Kandel vai falar nesse livro que ele escreveu e no documentário maravilhoso com o mesmo nome, produzido pela BBC de Londres? Ele vai falar das memórias dele, um velhinho que veio fugido da Europa na guerra, da Segunda Guerra, e que fez carreira nos Estados Unidos, em Nova York. Ele vai contar das memórias dele, e ele vai contar do trabalho dele na área de neurobiologia com memória. Olha só que bacana. Ele vai falar de como que ele descobriu aonde que as memórias são armazenadas, de que maneira que as memórias são armazenadas. E ele é um neurobiólogo, tá bem velhinho, né? Mas ele adora psicoterapia. E tem uma parte que ele fala, né? Eu e você estamos conversando num ambiente terapêutico. Você vai falando da tua vida, dos teus problemas,
das suas questões, eu vou interagindo com você. E o que está acontecendo com o teu cérebro? Teu cérebro está sendo reesculpido. Teu cérebro está sendo remodelado. E dependendo da competência do terapeuta, você pode sair da terapia com uma obra de arte dentro da tua cabeça. Mais maduro, mais centrado, com a consciência mais expandida, né? Com um horizonte de consciência mais expandido, né? Em camadas superiores, né? E isso é absolutamente fantástico, né? Você perceber que um indivíduo que fez carreira científica, um neurobiólogo que descobriu coisas maravilhosas a respeito de nós mesmos, do nosso cérebro, do nosso comportamento, é um franco admirador dos bons processos psicoterapêuticos com vistas a esculpir em nós cérebros mais saudáveis, né? Que vão repercutir em consciências mais estáveis, personalidades mais sólidas e consistentes, né? E consciências mais nutritivas, para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade no mundo, não outorgar para as outras pessoas a responsabilidade que é nossa, não nos vitimizarmos, não alimentarmos o nosso ressentimento, a nossa melancolia, a nossa tristeza, e não sermos vítima da depressão, né? Então hoje foi uma pequena introdução sobre neurociência. Eu acho que a gente vai precisar falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né? Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, um monte de gente comentando no decorrer da live. Eu não consigo ver tudo, responder tudo para vocês. A live vai ficar gravada. Mais uma vez eu peço para que vocês possam ir lá comentar, porque todos os comentários que vocês fazem no Instagram ajudam o Instagram a crescer, ajuda mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo gratuito e que pode ajudar muitas pessoas, né, que muitas vezes não tem condição de pagar uma terapia, mas que podem ter insights, né? Falar, caramba, meu, sabe? Tô tendo um insight interessante aqui, pode ser bacana, né? Para a educação do meu filho, para mim como um todo, as dicas de livros que eu vou dando, tá? Então tá lá, gravadinho, vou subir agora, tá? Em 5 minutinhos. Ó, tem um cara aqui falando que eu sou psicólogo da tua namorada, né? Que bom, hein? Eu acho que ela vai ficar uma namorada melhor ainda pra você, hein, meu caro, né? Tomara, né? Danuka Lovers, aprendi com a Lara, Larinha querida, né? Também adoro ouvir a Lara, né? A Lara tá tendo um crescimento exponencial nas mídias sociais, ela merece muitíssimo, muitíssimo. Então é isso, turma. Um beijo grande pra vocês. O nome do primeiro livro que eu mostrei é Por que o Gênero Importa. Tá? Porque o gênero importa, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Se puderem entrar lá no Instagram daqui a 5 minutos e deixar um oi, fazer uma crítica construtiva, se estão gostando, se não estão gostando, quais os temas que vocês gostariam de ver serem desenvolvidos aqui na jornada, eu vou agradecer muito, tá? Beijo grande para vocês. Valeu.